Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo aí pra vocês a decoração desse bolo, né? Esse bolo foi no tema Sonic, tá? E a cliente, ela pediu uma parte de um bolo e uma parte de outro. Aí a final da decoração foi essa que vocês viram aí no início e vão ver detalhadamente mais no final, tá? Gente, esse bolo é um bolo de creme de Nutella com creme de doce de leite. Massa de chocolate, né? Eu coloquei no meio, né, o palito de churrasco, né, que é um palito que pode ir em contato com o alimento, porque esse bolo é um bolo para transporte, tá? O transporte dele ele vai ser transportado e é mais ou menos aí de 45 a 1 hora de viagem. Então eu sempre coloco essa estruturaçãozinha no meio para dar uma segurança a mais, tá? A massa é bem estruturada, o recheio também, o chantilly também, porém, né, para dar tudo certo no final, a gente sempre coloca bastante estruturação nele como total. Enfim, eu tô iniciando aí, fazendo a pré-camada do bolo. Gente, eu acho muito importante fazer a pré-camada do bolo por conta desses, sabe, esses pouquinhos de bolo, esses pedacinhos de bolo, assim, que fica na pré-camada, ele cola só na pré-camada. Então, quando você vai decorar, você já não tem mais problema com isso, né? Com farelinho, né, de bolo, no caso. Então, eu tô fazendo aí a pré-camada rapidamente para poder depois iniciar a decoração dele. Gente, esse é o chantininho estabilizado, tá? Esse chantininho estabilizado tá aí no canal. Tá aqui no nosso canal, ele é muito resistente ao calor, tá? E você pode fazer ele sem medo para poder fazer os seus bolos, tá? Eu até indico aí, no caso, no vídeo mesmo, sempre fazer o chantininho ou o chantilly, no caso, um dia antes, faz à noite, né? Porque aí pela manhã você já não tem mais tanta correria, ele já fica no ponto, o ponto dele fica ótimo, fica bem firme. Por quê? Porque você já fez. Então ele já teve o período dele de descanso, fica tudo certinho. Gente, eu vou fazer uma camada com essa cor. Eu coloquei um pouco de azul marinho. Não coloquei muito porque é só para um fundo, né? Tô utilizando só como fundo essa cor aí. Começando na lateral aí, eu tô tentando tirar logo o excesso que eu tiraria com a espátula para colocar em cima, tá? É o mínimo de chantilly possível, né? Para utilizar. Até mesmo, primeiro por questão de economia, né? E segundo porque fica mais legal quando o cliente ele come o chantilly como se fosse mais um recheio, sabe? Não tem aquela quantidade gigantesca de chantilly, não fica feio quando corta. Então eu sempre faço assim, sempre utilizo certinho. Samira, quanto que você bate de chantilly para poder fazer um bolo de 20 centímetros por 10? Eu faço a receita de meio litro de chantilly. Meio litro de chantilly cobre perfeitamente. E se ele for só um bolo espatulado, você consegue decorar ainda por volta aí de 10 a 12 cupcakes. É assim que eu faço. Pessoal, tô iniciando aí a pintura. O pó de coloração que eu tô utilizando é o azul royal, tá? No iniciozinho você vai dar aquela impressão de que ele é um pouco claro, mas na verdade não é não. Depois que ele tem um período de descanso dele, né? Depois se você fizer, colocar lá na geladeira para ele poder descansar um pouquinho, a cor também vai descansar, então a cor vai ficar mais forte. E ele fica um azul
bem forte, bem bonito, tá? Esse pó de coloração, né, para quem não sabe, ele é dissolvido numa solução alcoólica, tá? Que você compra. Eu utilizo a da Fab. Você pode comprar em qualquer casa de festa, tem. Gente, dura uma vida, dura muito tempo mesmo. Porque você coloca só um pouquinho, tá? Depois eu vou fazer aqui no canal para mostrar para vocês como é que faz essa diluição do pó, tá? Eu tô usando o pó aí Azul Royal o cintilante da Fab. Para quem quiser comprar o mesmo, é Azul Royal cintilante da Fab. Ele já dá um brilho bem bonito, fica muito bonito. Eu nem coloquei glitter no final, porque ele ficou muito bom. Gente, aí eu tô começando a fazer o cachepô, tá? Que a cliente pediu. Esse cachepô, a cor que eu tô utilizando aí é a marrom chocolate. É a marrom chocolate da Mix. O chantilly tá um pouquinho poroso, né? Mas eu vou ajustar. Como é que eu ajusto isso aí? Eu vou lá, lavo minha espátula e não enxugo. Então ela fica meio molhadinha e já vem ajustando o chantilly, tá? Gente, na hora de colocar aí eu não coloquei bem certinho, porque eu tava tremendo muito, porque eu tô com alguns probleminhas, por isso que eu passei um tempo sem postar nada aqui no canal. Mas eu tava tremendo muito e não era de nervoso, tá, gente? É porque eu tô com uns probleminhas aí, tem horas que isso acontece comigo, eu tremo muito, então eu acabou que pra mim esse bolo foi um pouco difícil de fazer por conta disso, porque eu tava tremendo muito e foi bem complicadinho pra mim, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tô iniciando aí os tijolinhos. Gente, eu tava tremendo, tremendo muito nessa hora aí. Mas com muita luta eu consegui fazer. Tanto que eu não tava conseguindo fazer os riscadinhos aí do tijolo bem certinho. Tava saindo um pouquinho torto, porque eu tava tremendo demais. Tava tremendo muito. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. No final já ficou bem melhorzinho. Foi ficando bem mais retinho. Já foi ficando melhor. Gente, lembrando que esses risquinhos aí eu fiz com um palitinho de churrasco, tá? Você faz o risquinho e já limpa num paninho úmido. Faz o risquinho e limpa, né? Faz o risquinho e limpa. Tem que seguir certinho isso aí, senão você vai acabar sujando, tá? Você vai acabar sujando o bolo, vai ficar resquício de bolo ou de chantininho no palito e vai acabar dando errado, tá bom? Agora aí, pessoal, eu tô iniciando com o bico chuveirinho, tá? Fazer aí as graminhas. A cor que eu tô utilizando aí, esse verde, é o verde folha, tá? Ele dá a impressão no vídeo de que é um verde limão, mais ou menos, mas não. Eu gosto de utilizar o verde folha, porque ele fica muito bonito, a cor dele fica muito bonita. E é a cor que eu tô utilizando aí nesse bolo também, tá? Verde folha. E o bico é o bico chuveirinho. O que eu tô utilizando aí é aquele bico bem pequenininho, mas aí se você tiver um maior é até melhor, porque você vai conseguir fazer um pouquinho mais rápido. Gente, lembrando, para quem a gente aí é iniciante, esse vídeo tá em mais ou menos aí 10 minutos, né, para você poder fazer esse bolo.
Isso no vídeo, gente, mas para quem é iniciante, demora um pouquinho para você conseguir fazer um bolo assim, porque é um bolo um pouquinho mais de detalhes. A questão que demora mais é isso aí, são os detalhes, tá? Para quem tá iniciando, gente, é ideal você começar a fazer um bolo desse bem antes, sabe? Se você vai entregar na parte da tarde, faz na parte da manhã e deixa na geladeira, né? Não tem problema nenhum, porque um bolo desse aí, para quem não tem muita prática, principalmente, você vai durar aí mais ou menos umas 2 horas. E tá finalizado aí, né, pessoal? A nossa decoração foi essa daí, né? Eu não consegui gravar colocando topper pra vocês, né? Mas eu vou estar mostrando agora, quando eu tirei foto, né? Quando eu comecei a colocar o topper. E o final dele aí, gente, olha como fica lindo esse bolo, como fica muito rico, né? Ele tá muito rico em detalhes.